Você que trouxe a sua Bíblia, Salmos 46. Salmos 46. Este salmo aqui, este salmo foi escrito num contexto de guerra, de incertezas, de inseguranças. Este salmo foi escrito num contexto de muitas lutas, diante de um inimigo. Então, diante disto, o salmista começa escrevendo, diante das lutas. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, mas este salmo aqui foi escrito num contexto de luta, de guerra, diante do inimigo, de dificuldades. Aí o salmista começa dizendo: Deus aleluias, Deus é o nosso refúgio. Diante das lutas, das guerras, do inimigo, o salmista começa a escrever: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, aleluias. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus, aleluias, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, aleluias. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aleluias. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, oh aleluias. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra, aleluias. Podei-vos assentar. Graças a Deus, graças a Deus. Nesses minutos que temos, mais preciso 37 minutos, porque depois é oração. O tema da mensagem é: Deus é suficiente. Deus é suficiente. Eu não sei qual é a sua dificuldade, nem você a minha. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus é suficiente. Deus é suficiente. No meio disso tudo que você possa estar passando aí, Deus é suficiente. Nos momentos de tristezas, lutas, perdas, enfermidades, crises, decepções, frustrações, no meio de tudo isto, não podemos nos esquecer de que Deus é suficiente. No meio de tudo aquilo que eu estou passando, enfrentando, no meio de tudo aquilo que a gente vivencia a cada dia das nossas vidas, não podemos nos esquecer de que Deus é suficiente. Deus é suficiente.
Deus é o suficiente. Aleluias. O versículo 1 que nós lemos no Salmo 46, diz que Deus é refúgio e fortaleza. Deus é refúgio e fortaleza. Refúgio é onde você está guardado. Fortaleza é um lugar onde você está guardado. Então, no meio das lutas, no meio das tempestades que se levantam contra a sua vida, contra a sua família, Deus é refúgio e fortaleza. Em Deus você pode se refugiar. Tem um salmo que diz assim, eu vou até que passem as calamidades. Esse é o Salmo 73, que tem uma parte que diz assim, até que passem as calamidades. Então, até que passem as calamidades, Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Nele você pode se refugiar. Nele, em Deus você está guardado. Em Deus você está guardada, em Deus. Porque Deus é refúgio e fortaleza. Deus é uma defesa impenetrável. Aleluias. Deus é uma defesa impenetrável. Se você está em Deus, se nós estamos em Deus, Deus é para nós uma defesa impenetrável. Não tem quem ultrapasse os limites de Deus. Não tem quem vença Deus. Enquanto você estiver com Deus, você está guardado e você está guardada. Porque Deus é refúgio. Deus é fortaleza. Aleluias. Refúgio e fortaleza. Uma defesa impenetrável. Os salmos usam muito a imagem de uma fortaleza para descrever Deus. Em vários salmos nós encontramos eles falando de fortaleza para descrever Deus. No Antigo Oriente Médio, as cidades eram construídas em lugares altos. Então, isso é 57. Eu falei 73, nada disso, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. E graças a Deus que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos novas, são a cada manhã. Aleluias. Então tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. E a sombra, aleluias, Deus é uma fortaleza segura para você. Deus é uma fortaleza segura para você. E a sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Aleluias, aleluias, aleluias. Quando as coisas se tornarem difíceis para você, em Deus você pode se refugiar até que passem as calamidades. Aleluias. Nele você pode se refugiar. Aí é igual eu li certa vez que tinha um animal fugindo do predador. Aí esse animal foi e se refugiou no meio das pernas de um homem. Aí ele foi, pegou aquele animal, aquele cervo no colo, e aí aqueles cães que estavam atrás daquele cervo não pôde mais tocar naquele animal, porque aquele animal estava ali guardado por aquele homem que pegou ele no colo e estava protegendo ele. Aí aqueles cachorros não atacaram aquele animal. Assim é Deus. Em Deus você pode se refugiar quando as coisas se tornarem difíceis, quando você não souber o que fazer. A sombra das Tuas asas me abrigo. Se abriga em Deus até que passem as calamidades. Se abriga em Deus, que abrigados em Deus o inimigo não pode te tocar, ninguém pode te tocar, porque você está guardado por Deus. Aleluias. Oh, aleluia, obrigado, chefão.
aleluias, refúgio e fortaleza. No antigo Oriente Médio, as cidades eram construídas em lugares altos, com altas muralhas para sua defesa. Só que, ainda assim, não havia cidade ou estrutura defensiva impenetrável, por mais alta que fossem as muralhas, por mais que aqueles castelos eram construídos em lugares altos, mesmo assim não existia cidade impenetrável. Mas o Deus que você serve é refúgio, é fortaleza, é impenetrável. Ninguém passa por ele, ninguém vence ele, porque ele é grande, porque ele é grande, ele é Deus, ele é grande. Aleluias, aleluias. Ainda assim, não havia cidade ou estrutura defensiva impenetrável. O salmista fala aqui, no entanto, daquele que é o nosso porto inteiramente seguro. Deus é um porto seguro. Deus é refúgio e fortaleza. Então Deus é suficiente. Deus é suficiente para a minha vida. Deus é suficiente para a sua vida. Refúgio e fortaleza. Aí no versículo 1 também, no Salmos 46, diz também que Deus é socorro bem presente nas tribulações. Deus é socorro bem presente nas tribulações. Ele está bem presente. Não é igual, por exemplo, você ligar para o SAMU ou ligar para alguém até que a pessoa chegue para te socorrer. Quando você precisa, Deus está presente. Quando eu preciso, Deus está presente. Independe de onde você está, Deus é socorro bem presente no meio da tribulação. Vou ter que esperar, e com esse trânsito de Juiz de Fora, uma sexta-feira, por exemplo, depois das 18 horas, é tudo complicado, o trânsito está engarrafado, até que o socorro chega. Com Deus não é assim, porque Ele é socorro bem presente. Bem presente nas tribulações, aleluias, Ele está bem presente. A religião nunca é tão valiosa quanto em tempos de dificuldades, doenças, de morte. E Deus está presente, socorrendo-nos, aleluias, no meio de tudo que você está passando. No meio de tudo aquilo que você está enfrentando, Deus está presente te socorrendo. Deus está presente do seu lado. Deus está presente, pronto para te ajudar, pronto para te socorrer. Aleluia. É porque a Bíblia diz que Ele é socorro presente, bem presente nas tribulações da vida. Aleluias. No meio das lutas da vida, no meio dos reveses, das dificuldades, dos telefonemas que você não gostaria de receber, das notícias que você não gostaria de receber, Deus está presente, Deus está com você. Nunca te deixarei e nem te desampararei, diz o Senhor. Ele está presente com você, Ele está presente conosco. E é isto que nos faz caminhar, é isso que nos faz prosseguir, é isso que nos faz avançar, saber que Deus está comigo, que Deus está conosco. Deus está presente socorrendo-nos nos momentos de dificuldade, para que suportemos as lutas. Deus está presente conosco nos momentos de dificuldades, para que suportemos as lutas, que são grandes,
que não são pequenas, são grandes, mas Deus está com você. Deus está com você, te dando suporte. Deus está te fortalecendo através do Espírito Santo. Ele está te motivando, te fortalecendo, te dando força, te dando graça para prosseguir. Aleluias, aleluias. Deus está presente. Deus está presente nesta noite. Deus está presente conosco. Ele mesmo disse que onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, aleluias, e nós estamos aqui reunidos no nome dEle. Então Deus está presente. Deus está presente. Deus está presente. Aleluias. Aleluias. Você não consegue ver, eu não consigo ver, mas Deus está presente. Deus está presente nesse auditório. Deus está presente nesse auditório. Aleluias. 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 Deus está presente socorrendo-nos para termos suporte, para suportarmos as dificuldades, aleluias, para que melhoremos a situação e passemos por ela. Deus está com você. Você vai vencer essa dificuldade. Você vai vencer essa dificuldade. Você vai vencer essa luta, porque o Senhor está com você. O Senhor está conosco, porque Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Ele está conosco. Aleluias. Aleluias. Deus está conosco. Deus vai te ajudar até você vencer, até você atravessar esse vale. Deus vai te ajudar. Ele não vai te deixar. Ele não vai te abandonar. Ele não é igual aquele amigo que é igual a andorinha, que aparece no verão e no inverno vai embora. Deus está com você na primavera, no verão, no outono, no inverno da vida. Deus está com você. Deus está conosco. Deus está conosco. Aleluias. Ele é Jeová Chamar. Significa Deus está presente. Aleluias. Ele é Jeová Chamar. Deus está presente. Ou Deus está ali. Então Deus está aqui. Deus está conosco. Socorro bem presente nas tribulações, essas lutas que você tem enfrentado, essas dificuldades que você tem enfrentado, que já até abalou a sua estrutura, mas fique tranquilo, porque Deus está presente. Deus está presente. Deus está presente. Só esperando o momento dEle. Só esperando o momento dEle. Só esperando o momento dEle. O momento dEle agir. O momento dEle liberar a bênção. O momento dEle liberar a vitória. Deus está presente. Deus está conosco. Lá na sua casa, Deus está com você. Deus está com você. Lá no seu local de serviço, Deus está com você. No bairro que você mora, Deus está presente. Deus está com você. Aleluias, aleluias. Deus está presente. Então Deus é refúgio e fortaleza. Em segundo lugar, Deus é socorro bem presente nas tribulações. Sabe aquele momento que você olha e não consegue ver ninguém? Cadê? Pensava que quer estar comigo aqui neste momento? Você imaginava que aquela pessoa está comigo? Você olha e não vê ninguém, mas Deus
é socorro bem presente. Deus está presente, Deus está com você, Deus está com você. É isso que importa. Se Deus está conosco, é o que importa. O que vale é se Deus está conosco. Ah, mas como você afirma que Ele está comigo? Porque a palavra dele diz. E a palavra dele é a verdade. Esta palavra é a verdade. Esta palavra é verdadeira. Esta palavra é a inerrante palavra de Deus. Então, se a Bíblia diz que Ele está comigo, Ele está comigo. Se a Bíblia diz que Ele está com você, Ele está com você. Aleluia. Aleluias. Aí, o versículo 2 e 3. Aqui as dificuldades aumentam. Aqui as dificuldades já passam para algo cósmico, para algo que está além da nossa imaginação. Aí o salmista começa a escrever: portanto, aleluias, não temeremos, ainda que a terra se mude. Já parou para pensar? Já parou para pensar? Você olhar daqui e ver o morro do Imperador, o morro do Cristo, a cidade alta, São Pedro, você vê a terra mudando de lugar, a terra se abalando, indo para outro lugar. Que coisa terrível deve ser, que coisa que causa pavor. Já imaginou que pavor causaria isso? Mas o salmista, ele está dizendo: portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem. Tem alguns montes aqui, ó, por trás aqui no Marumbi aqui. Ainda que os montes se transportem. Que cena pavorosa seria vermos um monte, uma montanha se elevando e precipitando-se no mar. É algo que é surreal, é algo que a nossa imaginação não consegue compreender, nem entender. É algo que causa medo, é algo que causa pavor. Mas o salmista está dizendo: e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam. Eu nunca fui, mas a gente vê pela televisão, pela internet, as cataratas cataratas do Iguaçu. O barulho que aquela água, aquele volume de água, aquele barulho. Aí você acompanha também alguns programas que mostram os rios mais agitados do mundo, mais violentos do mundo. É um volume tão grande de água que causa medo, que causa pavor. Mas o salmista está dizendo: ainda que as águas rujam, aleluia, e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Terminou 3 aí, né? Então aqui a luta já passou. Aqui os versículos 2 e 3 elevam a ação ao nível cósmico. Agora a luta é bem maior. E se a batalha não fosse apenas uma guerra comum, com armas comuns, se fizesse parte da guerra fazer as montanhas tremerem e os mares rugirem, aleluias, ainda assim, segundo o salmista, não faria diferença. Sabe por quê? Deus é o refúgio seguro para o seu povo, contra tudo e contra todos. Mesmo que isso aconteça, não fará diferença, porque Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. Aleluia! Deus é refúgio e fortaleza. Mesmo que tudo abale,
Mesmo que tudo vire de cabeça para baixo, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu vou continuar me refugiando nele. Aleluia! Aleluias! Aí pode ser que as lutas que você está enfrentando está aumentando de volume, está aumentando de intensidade ainda. E lembre-se desses salmos: ainda que os montes mudem e se transportem para os mares, ainda que os rios, que os mares rujam, ainda que os montes se abalem, Deus é o seu refúgio. Deus é o seu refúgio. Em Deus você pode se refugiar até que passe as calamidades. Deus é um refúgio seguro. Deus é um refúgio seguro. Aleluias. Em Deus você pode se refugiar. Aleluias. É o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aleluias. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do onipotente Deus descansará. Aleluias. Você pode descansar à sombra do onipotente Deus. Aleluias. Nós podemos descansar. Oh, aleluias. Então, não, segundo o salmista, não faria diferença, porque Deus é o refúgio seguro para o seu povo. O Salmo 125, os que confiam no Senhor, aleluias, são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aqui não quer dizer, quer dizer que como eu confio no Senhor, como eu confio em Deus, eu posso ser igual ao Superman. Então, parar um trem com as mãos, não faça isso, porque você vai partir para a glória mais cedo. Não faça isso. Não quer dizer que você vai se tornar inabalável aqui na estrutura, não. Mas os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. Isso significa que Deus está aqui, de dentro para fora. Deus está te estruturando por dentro. Você, a cada luta que passa, a cada dia que passa, a cada adversidade que você enfrenta e vence com a ajuda de Deus, você sai mais forte. Mas aqui dentro, Deus está te fortalecendo de dentro para fora, porque a obra de Deus nunca é de fora para dentro, mas de dentro para fora. É por isso que você consegue vencer as lutas, é por isso que você tem força para continuar, tem força para levantar, tem força para vir à igreja, tem força para enfrentar as lutas da vida, porque você confia no Senhor, e você está como o monte Sião, que não se abala, mas é de dentro para fora. Aleluias. Deus está nos estruturando de dentro para fora. Aí alguém olha e fala assim: como que aquela irmã, às vezes nem chama de irmã porque nem crente é, como que aquela senhora, aquele senhor consegue vencer tanta coisa, consegue passar por tantas coisas? É porque você confia no Senhor, e os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, porque você está aqui dentro, preparado com o poder de Deus, com o Espírito Santo, com a força de Deus. É por isso que você está vencendo. É por isso que estamos vencendo. Então, mesmo que os problemas aumentem, não fará diferença, porque Deus é o seu refúgio. Amém? Deus é o seu refúgio. Aí, verso 4 e verso 5, voltando para Salmos 46. Aleluias. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
o santuário das moradas do Altíssimo. Aleluias. Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Deus está na sua causa. Deus está lá no meio da sua luta. Deus está lá no meio daquela adversidade. Deus está no meio dela. Deus está no meio. Aleluias. Deus está no meio dela. Aí, porque Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará. Aleluias. Deus está no meio dessa luta. Deus vai te ajudar. Deus vai me ajudar. Já ao romper da manhã, Deus irá te ajudar. Aleluia. Olha, irmãos, eu creio que Deus vai caminhar comigo até o romper. Deus vai caminhar com você até você romper. Deus está no meio dela. O povo de Deus não tem um redentor ausente. Grave isto. Você não tem um redentor ausente. Uma defesa que só está presente algumas vezes. Não. Esse não é o nosso Deus. Ausente. Que só está presente algumas vezes. O Senhor habita conosco. O Senhor habita conosco. Aleluias. Consequentemente, como Ele habita conosco, a proteção de Deus merece a nossa confiança. Deus está no meio dela. É uma certeza de segurança que nós temos. Deus está presente. Deus está no meio dela. Deus está no meio. Deus está no meio. Às vezes está tudo aquela confusão ao redor, mas Deus está no meio dela. Deus está no meio. Irmãos, guarde isso. Deus está no meio. Às vezes tem um monte de coisas que estão desorganizadas na sua vida, na sua família, e você já está cansado, cansada, mas Deus está dizendo: eu estou no meio, eu estou no meio. Deus está no meio dela, Deus está no meio dela, não será abalada, não será abalada. Deus irá te ajudar até romper, até o dia amanhecer, até essa noite passar. Deus vai estar te ajudando, Deus vai estar te fortalecendo, Deus vai estar te dando graça. Deus está no meio dela. Aí estamos quase encerrando para orarmos. Então Deus está no meio. Amém, irmãos? No meio dessa luta, Deus está no meio. Deus está no meio. Deus está no meio. Aleluia. Deus está no meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória. Deus está no meio. Oh, aleluias. Aleluias. Versículo 8 e verso 10. 8 ao 10. Aí ele encerra aqui dizendo, para podermos ver o poder e a grandeza de Deus. Vinde. Lembra que eu falei no início, o contexto desse salmo, diante de guerra, diante do inimigo, diante de luta. Aí no final ele diz assim, ó: vinde, contemplai as obras do Senhor. Contemple as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras. Aleluias, aleluias. Deus faz cessar as guerras. Deus tem o poder de fazer cessar as guerras. Tenho vivido uma batalha muito grande na minha família. Eu tenho vivido uma batalha muito grande
na minha vida financeira, no colégio, no serviço, no bairro que eu moro, não importa. Deus, Ele faz cessar as guerras. Deus tem poder, Deus tem poder. O Deus que nós servimos tem poder. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo, irmãos, Ele é o mesmo que deu vista aos cegos. Ele é o mesmo que ressuscitou o Lázaro. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele é o mesmo que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Irmãos, Ele é o mesmo que multiplicou pães, multiplicou peixes. Jesus Cristo não mudou, Jesus Cristo não mudou, Jesus Cristo continua o mesmo. Ele não muda. Em Deus não há sombra de variação. Deus não muda. Deus é o mesmo, de eternidade até eternidade, Deus é o mesmo. Oh, aleluia, 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 aleluias. Ele tem poder de fazer cessar as guerras até o fim. Quebra o arco, aleluias, quebra o arco. Oh, aleluias. Deus quebra o arco. Deus quebra o arco, corta a lança, aleluia. Tem arcos de flechas apontado para você, tem lanças apontado para você. Deus quebra o arco, Deus corta a lança, aleluia, aleluias. Queima os carros no fogo. Aí ele, no verso 10, ele termina dizendo: aquietai-vos, aquietai-vos. Precisamos nos aquietar. Sabe, irmão, às vezes estamos tão cheio de coisas, cheio de pensamentos, cheio de ansiedades, cheios de preocupações. É uma preocupação. Às vezes estamos pensando demais, às vezes estamos ansiosos demais, preocupados demais, mas isso tudo que está acontecendo, aí que o salmista termina dizendo: aquietai-vos. Quer dizer uma coisa? Deus está falando isso direto para alguém nesta noite. Aquietai-vos, aquietai-vos, aleluias, e sabei que eu sou Deus, aleluias. Se aquiete e saiba que Ele é Deus. Serei exaltado entre os gentios, ou entre as nações, serei exaltado sobre a terra, aleluias. Aqui ele encerra dizendo do poder e da grandeza de Deus. Poder e grandeza de Deus. Somos desafiados a contemplar as obras do Senhor. No verso 9 que nós já lemos, diz que nos últimos dias as guerras vão cessar, porque o poder está nas mãos de Deus. O poder não está nas mãos do homem, o poder não está nas mãos dos demônios, mas o poder está nas mãos de Deus. Jesus Cristo disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então todo o poder está nas mãos do nosso Deus, todo o poder, todo o poder. Então o verso 9 que nós lemos, diz que nos últimos dias as guerras vão cessar. Mas e as guerras que eu estou enfrentando hoje? Ele tem poder de fazer cessar. Ele tem o poder de fazer cessar. O verso 10. Em resposta a tudo isto, o homem deve aquietar-se. Olha, irmãos, volte para casa com esse pensamento. Eu vou me aquietar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes o que falta para Deus trabalhar, agir na minha e na sua vida, é nos aquietarmos. É nos aquietarmos e saber que Ele é Deus. Isso significa
Descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Descansar em Deus. Descansa em Deus. Descansa no Senhor. Descansa e creia que Ele está agindo. Descansa e creia que Ele está trabalhando. Descansa e creia que Deus está no controle. Aquietar-se e saber que o Senhor é Deus. Concluindo, o Salmo 46 é um salmo de fé que expressa aquele, sabe, no finalzinho que ele estava expressando a alegria pelo livramento concedido por Deus ao seu povo durante uma batalha terrível. Durante uma batalha terrível, no finalzinho ele está agradecendo, está dizendo assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está dizendo: se aquiete e saiba que eu sou Deus. Eu sou Deus que está no controle. Eu sou Deus que cuido de você. Eu sou Deus zeloso, que cuido da igreja, que cuido da minha igreja. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E estes salmos, e vamos encerrar exatamente 8h30, passou 18 segundos. Este salmo aqui, 46, serviu de base para Martinho Lutero escrever o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Aleluia! Castelo forte é o nosso Deus. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé neste instante. Aleluias. Fiquemos em pé. Temos 25 minutos para falar com Deus. Então você vai ficar à vontade, ou assentado, ou em pé, ou ajoelhado, não importa. O que importa é que você irá falar com Deus neste momento. Você irá orar falando com Deus neste momento. Fale com Deus neste momento. Abra o seu coração para Deus neste momento. É momento de falarmos com Deus. Irmãos, este momento é especial. É muito especial. Porque você está falando com aquele que tem o poder de mudar a sua história. Você agora está falando com aquele que tem o poder de abrir portas. Você agora está falando com aquele que tem o poder de mandar essa tempestade se acalmar. Você agora está falando com aquele que tem o poder de mandar essa enfermidade embora. Você agora está falando com aquele que tem o poder de mandar aquele mal embora da sua família. Você agora está falando com aquele que tem o poder de transformar a sua vida, de transformar a sua família. Você está falando com aquele que é todo poderoso. Você está de joelhos, não diante de um homem. Você está de joelhos, não diante de uma imagem, mas você está de joelhos diante do Deus de toda a terra, diante do Deus que criou os céus e a terra. Então não perca a oportunidade. Esta oportunidade é ímpar. Esta oportunidade é única, porque você está falando com Deus neste momento. Então comece a falar com Deus, comece a entregar diante de Deus tudo aquilo que você precisa. Comece a colocar diante do altar tudo aquilo que você precisa. A Bíblia nos ensina: clama a mim e responder-te-ei. Então pode clamar nesta noite, pode clamar nesta noite, que Ele irá responder. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes que ainda não sabes. Talvez você está igual a Ana. Ana todos os dias ia para o templo, e ela todos os dias se derramava diante do Senhor. Ana sempre estava se derramando diante do Senhor, diante daquele que tem poder
poder, diante daquele que tem autoridade. E Ana foi se derramando diante do Senhor, até que o seu milagre aconteceu, até que a sua bênção chegou. Então não desista de clamar, não desista de buscar, não desista de apresentar para Deus aquilo que você precisa.